Alô, galera, tudo bem? Bom, meu nome é Ana Cláudia Santana, sou professora de Direito Constitucional, dou aula no curso Esfera, e o objetivo deste vídeo é demonstrar para você conhecer a nossa segunda fase. A segunda fase aqui no curso Esfera de Constitucional é uma segunda fase completa, é uma segunda fase onde a gente trabalha primeiro peças, depois só direito material. Claro que durante as aulas de peça nós vamos falar sobre o direito material para a construção das peças, não tenha dúvida disso, mas a gente trabalha inicialmente peças, né? E no fim as questões com direito material de forma bem produtiva. Bom, quanto ao material do curso, a gente indica a leitura de um livro e eu dou para os alunos as apostilas correspondentes aqui do curso, seguindo os modelos das peças. Quanto às questões, a gente tem uma apostila de questões. Então, só para vocês terem noção de como o curso funciona, também com material próprio, tá? Bom, na segunda fase, a gente usa, basicamente, 2 modelos de peça, um para ação, genericamente, englobando todas as ações, e um para recurso, cujo modelo é um modelo tradicional, né, usando aqui o vocativo, como determina hoje o processo civil, ao juízo, pulando 4 linhas, iniciando a qualificação do polo ativo, nome da ação, polo passivo, né, enfim, 2 fatos, do direito, da necessidade da audiência, da liminar e do pedido. Nessa estrutura, eu vou trabalhar em cada matéria a necessidade de texto que deve ser escrito. A gente ensina fundamentalmente a estrutura da peça. Então, toda a peça é feita passo a passo para que o aluno não leve dúvida para casa. Então, a professora em sala de aula e você acompanha com a apostila e a gente faz a estrutura de cada peça, estabelecendo as diferenças. Por exemplo, não entra liminar em mandado de injunção e habeas data, não entra a audiência determinada no processo civil de conciliação antecipada nos remédios constitucionais, e a gente constrói o texto de cada tópico. Então, por exemplo, no do direito, eu ensino a vocês a fundamentarem a peça, levando em consideração que a parte mais pontuada, seguindo o espelho da FGV, porque a prova é técnica, não é teoria da inventação. Seguindo o espelho da FGV, nós aqui no curso construímos o do direito. Então, o que é importante no do direito da peça, que é a parte mais pontuada pelo espelho? Pode conferir, pega qualquer prova da fundação, olha lá, da fundamentação, a parte que mais vale ponto, 0,9, 0,6. E nós que estamos fazendo uma prova técnica para ter o nosso exercício profissional, nós precisamos acompanhar o ritmo da banca. E aí, neste contexto, o que é importante? Importante você justificar a peça utilizando a legislação vigente, a Constituição. É importante você fundamentar o vocativo, fundamentar por que uma é parte autora e a outra é o réu, ou fundamentar porque um é impetrante e o outro é impetrado num remédio constitucional. Isso tudo é pontuado no espelho. Veja, cabimento da peça, cabimento do vocativo e cabimento das partes. Além disso, na fundamentação do direito, a gente ensina pausadamente, trazendo os artigos da Constituição e da lei para a peça, parte mais pontuada, quais são os princípios que devem ser construídos pelo aluno junto com o trabalho do direito material. Na parte do direito, como eu estou aqui falando, você tem que trazer os artigos que fundamentam. Cada artigo vale de 0,1 a 0,2, às vezes, no espelho outro, 0,3. Então, você não pode esquecer artigo, não pode esquecer inciso, trabalhando direito material junto com o artigo e trazendo, ao mesmo tempo, a ideia do princípio a ele relacionado. Em constitucional, na segunda fase, é muito importante ter um excelente arcabouço de peça, porque o excelente arcabouço de peça te coloca 50% no concurso na certeza da aprovação. Mas a parte mais pontuada e mais difícil para você que vai fazer a prova é o do direito, onde você precisa trabalhar muito bem. E é isso
Ou é este o nosso objetivo aqui no curso? Quando eu construo as peças com vocês, tenham a certeza que nós vamos trabalhando cada inciso do artigo 5º ou de qualquer outro artigo com direito material e princípios. Perfeito. Dada a construção das peças e suas peculiaridades, a gente começa na aula de direito material e aí eu pego as próprias questões da fundação, além de outras questões, trabalhando raciocínio lógico com vocês aqui no curso e ensinando como você deve responder. Porque a dificuldade de muito aluno na segunda fase é como responder as questões. A aula precisa ser técnica, a aula precisa ser prática, a aula precisa ser objetiva. Então, quando a gente inicia de forma objetiva a explicação da resposta das questões, a gente trabalha o direito material e, ao mesmo tempo, a gente faz as marcações possíveis na Constituição para facilitar o manuseio. Inclusive, dentre os materiais, eu peço para que você traga uma Constituição para que a gente possa fazer a marcação que a banca permite, para que você tenha facilidade na hora de achar na prova. Pensando que você tem aí uma quantidade de horas para fazer uma peça, né, com 5 folhas e 4 questões que valem 1,25. Ou seja, a nossa aula aqui no curso é muito objetiva, o material é dirigido e, para vocês terem uma noção de como funciona, eu vou dar uma ideia de como seria, por exemplo, no direito material, a aula de medida provisória. Em média, essa aula durante o curso leva 4 horas, onde eu pego, por exemplo, só o artigo de medida provisória e trabalho a explicação passo a passo e em cada parágrafo eu explico as questões possíveis. Eu abro a mente do aluno dizendo, olha, aqui seria a questão tal e tal, então vocês têm que ter atenção. Por exemplo, para você entender o que eu estou falando. O artigo 62 caput define que o presidente da República, em matéria relevante e matéria urgente, pode editar medida provisória. Aí, eu já pegando este caput, pergunto ao aluno, aluno, quais são as questões possíveis? Questões possíveis neste contexto. E aí eu já peço para marcar o artigo com a caneta amarela. Para quê? Para que você tenha agilidade na prova. Concurso público é necessário que o aluno tenha agilidade e segurança. Então eu digo para o aluno, gente, se a questão é sobre medida provisória, não decorou, não sabe o artigo, procura no índice. Índice lá atrás, nós temos os 2 índices, né? Vai no índice atrás da Constituição, medida provisória, você procura na letra M, claro, né? Acha artigo 62 e você vai ver que lá tem todos os artigos possíveis para uma questão. O índice é o grande auxílio, na prova para que você faça as questões corretamente. Então, você vai achar o artigo 62 no índice e depois você vem aqui para o artigo 62 e ele diz, o presidente, em matéria relevante e urgente, pode editar medida provisória. Questões que caíram na prova. Governador pode editar medida provisória? Você vê. Então, essa questão entra dentro desta explicação e, durante a aula, eu encaixo as questões possíveis dentro do artigo do texto. E aí, claro que o governador pode editar medida provisória, segundo o Supremo, desde que haja previsão na Constituição do Estado, e prefeito, desde que haja previsão na lei orgânica do município, segundo o Supremo Tribunal Federal. Mas, veja que a minha preocupação neste sentido é o quê? Agora eu preciso ensinar a você como responder as questões. Eu percebo que muitos alunos, porque eu sou professora de segunda fase há algum tempo, que chegam aqui vindo de outros lugares, e aí isso não interessa, eles chegam e dizem, professora, fiz toda a peça certa, mas não sabia responder a questão. Se você se identifica, preste atenção no que eu vou dizer. Todas as questões devem ser respondidas da seguinte forma. O início da resposta não será sim ou não, porque se você botar sim e no espelho tiver não, você já está excluído. Portanto,
todo início de resposta deve ser de acordo com a Constituição ou segundo o Supremo Tribunal Federal. Como a pergunta aqui, no caso em tela que eu estou abordando é: governador pode editar medida provisória? Resposta: segundo o Supremo Tribunal Federal, porque não está na letra da lei. Então a resposta começa tecnicamente, para que você leve o ponto integral da questão. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, aplicando o princípio da simetria, a forma do artigo 62, é possível governador editar medida provisória desde que haja previsão na Constituição Estadual. Primeiro, você sempre explica o jurídico, ou seja, o entendimento. Ponto. E aí você continua, ponto. No caso em tela, o governador do estado Y, na Constituição Estadual, tem a possibilidade de editar medida provisória, vírgula. Portanto, esta matéria segue o entendimento da Corte. Assim, a medida provisória editada pelo governador é constitucional. E você fecha a resposta como a banca deseja, explicando que é entendimento do Supremo, seguindo o artigo 62, avocando o princípio da assimetria, portanto, a medida provisória é constitucional. Na resposta, que é onde eu vejo o maior índice de reprovação, o aluno tem que ter início, meio e fim. O início é sempre se tem artigo, de acordo com o artigo. Se você vai começar com o entendimento do Supremo, segundo o Supremo. Nessa parte inicial, de acordo com o artigo ou segundo o Supremo, você sempre explica o jurídico. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, avocando o princípio da assimetria ao artigo 62, é possível que o chefe do Poder Executivo Estadual edite medida provisória, vírgula, desde que haja previsão na Constituição Estadual, ponto. Até aí o que eu expliquei foi o jurídico. Quando eu boto ponto e eu vou continuar, eu volto para o caso em tela. Esta é a resposta jurídica que está no espelho da banca. No caso em tela, como governador do estado tal editou medida provisória e existe previsão na Constituição do estado, a medida adotada é constitucional. Se você responder dessa forma, a resposta é completa e você ganha o ponto integral. Perfeito. Então, eu trabalho este exemplo. Segundo exemplo, já caiu na prova também, a banca perguntou: caso um parlamentar entenda que a medida provisória é editada pelo presidente, então o presidente editou uma medida provisória, é relevante, mas não é urgente. Veja, quando a banca pergunta isso, a banca diz: determinado parlamentar entende que a medida provisória editada pelo presidente é relevante, mas não é urgente. Ou seja, não preencheu os dois requisitos da letra da lei. A banca, entendam, ela sempre te induz o caminho que ela deseja. E a banca, para quem conhece a letra da lei, consegue fazer muito bem a segunda fase. Abro no artigo 62, veja os requisitos, realmente faltou um requisito, e você fazendo um curso, você aprende que a única forma de você parar um processo legislativo, não importa, a única forma é através de mandado de segurança. E para vocês terem noção, isso na segunda fase constitucional já caiu 500 vezes. A pergunta foi: como um parlamentar pode parar um processo legislativo? E isto não está escrito na Constituição. Se não está escrito na Constituição, a resposta é segundo o Supremo. Se tivesse escrito na Constituição, de acordo com o artigo. Entenderam? A prova é técnica e precisa ser feita desta forma. Então, beleza, vou responder. A pergunta é: o parlamentar entendendo que a medida provisória é relevante, mas não é urgente, o que poderia fazer? Ponto. Pergunta do concurso de segunda fase. Resposta: segundo o Supremo Tribunal Federal, o parlamentar poderia propor mandado de segurança
na defesa do direito de minoria e também na defesa do texto constitucional. Porque é bom abranger as duas falas, digamos assim, ponto. Por quê? Vou te explicar. Em regra, quem propõe MS em medida provisória de presidente é a oposição. Então, esse MS ampara dois direitos. Primeiro, o direito de minoria, que às vezes não tem como falar, porque não é a maioria do parlamento, e também a defesa da Constituição e da sua supremacia. E se tiver um no espelho, você pontuou. Se tiver o outro, você pontuou. O que você fala mais não te prejudica, mas o a menos tira ponto. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, o parlamentar poderá propor mandado de segurança na intenção de suspender a votação no processo legislativo, na defesa do direito de minoria e na defesa do princípio da supremacia constitucional. Ponto. Ok, perfeito. O mandado de segurança, ponto. O mandado de segurança é um instituto ou é um remédio constitucional que consta no artigo 5º, inciso 69, que é o individual, 5º 69, e na Lei 12.016 de 2009. Ponto. Ok. O que eu fiz? Eu, além de responder o que cabe na defesa dos direitos segundo o Supremo, eu citei o artigo. Por quê? Se o artigo estiver na resposta, amém. Se não estiver, eu pontuei do mesmo jeito, porque o que sobra não atrapalha. Sacaram? Perfeito. Bom, a banca também pode perguntar se cabe o MS na mesma pergunta. Quem julga? Quem julga? Geralmente, uma pergunta, por exemplo, quando uma questão é de medida provisória, as 2 ou 3 perguntas seguem no mesmo capítulo com a mesma intenção. Então, não são perguntas desordenadas. São perguntas ordenadas no raciocínio lógico do texto. Isso ajuda muito na hora de achar as respostas. Perfeito. Então, a próxima pergunta seria: quem julga o remédio constitucional? Aí, toda vez que a pergunta no concurso de constitucional é quem julga, tem que ter um artigo na Constituição. Tem que ter, porque competência é definida no texto, regra. Então, quando eu tenho artigo, a resposta começa de acordo com o artigo. Se eu não tenho artigo, a resposta começa segundo o Supremo. Então, de acordo com o artigo 102.1d, professora, mas como eu vou saber com essa agilidade? Durante o curso, nós vamos marcar os artigos com canetas, com lápis de cor colorido, para facilitar a sua busca durante a prova. E aí você tem toda uma facilidade em encontrar, porque você estudou, você teve o tempo de ver, você que fez a marcação, você passa a ter intimidade com a Constituição. É impossível você fazer uma prova de segunda fase sem intimidade com o livro. Mas quando você tem intimidade com o livro, você acha rápido. Outra coisa, toda vez que a pergunta é quem julga e se refere a um órgão do judiciário, a resposta só pode estar em um capítulo, raciocínio lógico, poder judiciário. Então, isso tudo a gente ensina a vocês para que a agilidade seja suficiente para que a prova seja feita por completo. E aí, os alunos vão, claro, para o capítulo do Poder Judiciário, né? E aí tem todo um curso em cima disso. De acordo com o artigo, vou responder. De acordo com o artigo 102.1d, quem julgará o mandado de segurança quando o ato é cometido, quando o presidente é coator ou paciente, e aí, nesse caso, o presidente seria até aquele cara que praticou o ato, o mandado de segurança é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Você vai ganhar o ponto integral, porque numa pergunta como essa, o que a banca pontua é o órgão julgador e o artigo. Entenderam? Ok. E aí você ganha o ponto integral. Então, este é um exemplo de uma questão. E eu vou falar para você que está começando o curso pela primeira vez.
O nosso curso aqui é um curso completo, onde a gente trabalha os 250 artigos, tanto no direito construído para a peça, vou ser bem clara, quanto no direito material, para que você tenha conteúdo suficiente para fazer toda a prova. E para quem vem de uma repescagem, e agora eu estou falando para o aluno que vem de uma repescagem, você, se trouxe dificuldade em peça, se trouxe dificuldade em questão, vai entender que primeiro eu preciso entender a estrutura de uma peça, a construir uma peça e a trabalhar essa peça. Como assim? Para você que vem de uma repescagem, é para você que eu estou falando agora. Nós aqui trabalhamos peça no quadro, peça por peça. Em média, são 15 aulas de peça. Então, para você que tem medo de peça, não tenha, porque a peça, tanto na identificação quanto na construção, é só seguir o modelo dado em sala de aula. E, para você que vem da repescagem nas questões, não tenha medo. Nós vamos marcar toda a Constituição. Além de marcarmos a Constituição, nós vamos estudar cada ponto do direito material. Em cada ponto do direito material, eu vou ensinando as questões, como eu fiz agora no exemplo. Então, eu falo, aqui pode abrir tal questão, e a resposta seria essa. As respostas sempre começam de acordo com o artigo ou segundo o Supremo. Primeiro eu explico o direito, ponto. Aí eu volto para o problema. No caso em tela ocorreu isso, está certo ou está errado. Eu fecho exatamente como a banca deseja. Então, fica o nosso convite para que você venha assistir nossa aula. Eu tenho certeza que você vai adorar. A gente aqui no Esfera, a gente não é um curso, a gente se torna uma família. E vocês podem ter certeza, por todos os alunos que passaram por esta casa, né? Graças a Deus, Deus abençoa o nosso trabalho. Ele sempre esteve neste lugar, sempre esteve à frente. A nossa aprovação é uma aprovação sobrenatural. Nós estamos há muitos anos no mercado e para você se manter no mercado, você tem que ter produtividade. Sem resultado, você não se mantém. E graças a Deus, o nosso trabalho tem sido um trabalho abençoado, um trabalho completo. Fica para você o convite de estar com a gente nesta segunda fase de Constitucional e que você tenha muito, mas muito sucesso na prova, porque eu acredito que é um trabalho em conjunto, né? Professor, aluno, estudo e Deus no controle, sempre, sempre e sempre vai dar tudo certo. E a nossa segunda fase será mais uma vez, por isso venha, não perde tempo procurando outro curso. Venha, será uma segunda fase sobrenatural. Foi um prazer estar com vocês, tá? Convido todos, nós temos aqui uma aula, o curso estipula lá, que são aulas para que você assista, para que você conheça o curso. Tenho certeza que você vai estar conosco. Foi um prazer, um beijo, galera. Que a nossa segunda fase seja uma segunda fase e será sobrenatural. Cabeção, fui, me apaga e até a nossa vitória. Beijo, galera. Fui.